Uma gestão focada na ampliação de serviços digitais e desburocratização no Rio de Janeiro. Em tempos modernos, isso é fundamental para destravar todos os serviços para o cidadão a cada dia mais conectado. É isso que vai explicar o nosso convidado de hoje no Líderes em Destaque, Chicão Bulhões, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico. Bem-vindo ao programa, secretário, uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado, Mazini. É um prazer estar aqui com vocês. Comece por explicar, por favor, o que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu acho isso importante porque eu acho que isso representa a visão do que a gente quer para a cidade do Rio de Janeiro. Quando o prefeito Eduardo Paes volta para o seu terceiro mandato como prefeito, ele já tinha tido, claro, a experiência de 2 mandatos e de viver a cidade, que é uma cidade que muitas vezes opera no informal e uma cidade que muitas vezes tem um desafio do como crescer. Porque acaba que você pode crescer de muitas maneiras, né? De uma maneira que não fica tão sustentável, que fica mais desordenada, e de uma maneira, ou, que é o que a gente está tentando fazer agora, uma maneira que tenha mais formalização e que tenha mais sustentabilidade e qualidade em áreas que já têm infraestrutura. E para fazer isso, a primeira visão aqui foi juntar os 2 licenciamentos mais importantes da cidade, o licenciamento urbanístico e o licenciamento ambiental, que compõem também dentro dessa estrutura da secretaria um olhar de desenvolvimento econômico, uma outra subsecretaria chamada Ambiente de Negócios e Regulação, focada nas leis, nas normas, na desburocratização também dos processos ou de atividades inovadoras, e toda uma estrutura de servidores técnicos qualificados que a gente precisa para entregar esses serviços. Como é a estrutura da secretaria hoje? São 6 subsecretarias: Secretaria Executiva, a Subsecretaria de Licenciamento Ambiental, Subsecretaria de Licenciamento Urbano, a nossa Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico e a nossa Subsecretaria de Ambiente de Negócio e Regulação. O meio ambiente é um desafio para toda a gestão pública e também privada. Veja aí os compliances das grandes empresas hoje, né? A questão da sustentabilidade ambiental. Isso passa também pela gestão pública, é um grande desafio. Então, nenhuma obra pública ou privada passa no Rio hoje sem passar pela sua secretaria, é isso? Isso aí. Qual o Ali- desafio lá? Acho que o maior desafio é a consciência das pessoas, e não só da burocracia, a nossa burocracia, que é uma mudança de cultura, né, de dizer o seguinte: olha, tem que ser simples para quem quer estar certo. Quem quer seguir a lei, quem quer compreender a lei, tem que ser possível. A pessoa não pode se sentir trouxa de querer seguir a lei e de ser fiscalizada só ela, enquanto a pessoa está do lado dela ali, descumprindo tudo, fazendo de qualquer jeito e, obviamente, gerando uma certa desordem. E quando você cria esse ambiente, essa sensação, a gente faz com que as pessoas, ao longo do tempo, parem de se formalizar. A gente tem uma cidade com uma dificuldade de fiscalização. Então, quando a gente fala de simplificar o processo, de desburocratizar, seja para o licenciamento ambiental, seja para o licenciamento urbanístico, o que nós estamos falando aqui é de torná-lo acessível para que as pessoas estejam dentro da regra. Porque no final é o que a gente quer: um desenvolvimento que respeite a regra e que, obviamente, seja sustentável. Aliás, é importante falar isso para o meio ambiente: não existe desenvolvimento econômico hoje no mundo que não fale de sustentabilidade e proteção ambiental, porque o grande fluxo de dinheiro, de investimentos dos grandes fundos passa necessariamente hoje por olhar as emergências climáticas e, obviamente, nessa palavrinha importante que é a sustentabilidade. Então, isso é muito importante da gente também começar a criar essa consciência, porque muitas vezes ela é distorcida. Essa simplificação, a pessoa entende, é passar boiada, é destruir meio ambiente. Não. Na nossa opinião, o que destrói o meio ambiente é o informal. São aquelas construções irregulares, são as construções hoje que a milícia faz, que o tráfico faz em várias regiões da cidade, que saem desmatando tudo, pessoas que não respeitam justamente a norma. Quando ela é acessível, principalmente no quesito ambiental, a gente entende que a gente tem um ambiente mais sustentável e que respeita mais o meio ambiente. Existe uma cultura no Brasil do jeitinho brasileiro, né? As pessoas querem investir, querem empreender, mas às vezes criticam que o setor público trava tudo, tem a burocracia, mas veja-se aqui no Rio que há um esforço de vocês nas gestões públicas estadual, municipal, de destravar isso. Agora eu pergunto, por parte do cidadão, do empreendedor, seja um pequeno empreendedor que quer construir um pequeno prédio, uma grande construtora, eles estão com essa consciência ambiental de fazer tudo certinho? Eles estão procurando a secretaria para formalizar tudo? Ou ainda tem uma desordem por aí? Porque o Rio cresceu, a história do Rio é essa, né? Das comunidades nos morros, o Rio cresceu de 100 anos para cá desordenado. Perfeito. Eu acho que, primeiro, quem quer fazer o certo, quem quer construir certo, os bons empresários, os bons empreendedores, sempre buscam a prefeitura.
Eu faço essa brincadeira porque, assim, eu raramente vejo um miliciano lá pedindo uma licença de construção. Tem uns doidos até que de vez em quando tentam, obviamente, ilegalmente, a prefeitura trava. Mas é muito raro. Quem está fazendo errado não vai buscar os órgãos públicos para fazer dentro da Como é que regra. é a fiscalização, então? Esse é o nosso ponto. Se a gente consegue transferir a nossa energia para a fiscalização, é muito melhor. Porque, de fato, onde a gente precisa jogar esse nosso esforço é na fiscalização. Mas quem faz a fiscalização hoje na prefeitura? É a sua secretaria ou... No urbanismo Ah. é a minha secretaria, Uhum. em conjunto com a Secretaria de Ordem Pública. Então, todas essas demolições que a gente vê a Secretaria de Ordem Pública fazer, por exemplo, muitas delas, se não grande parte, é feita em parceria com a nossa secretaria. Nós fazemos o laudo de avaliação, ou seja, nós dizemos para aquele servidor ali da Secretaria de Ordem Pública, para o secretário Breno, que está ok de derrubar, porque aquele imóvel ali não é legalizável, não pode ser legalizado e, portanto, ele tem que ir para baixo. A gente já derrubou mais de 3 mil imóveis no Rio de Janeiro. Temos um prejuízo aí Isso de quanto tempo para cá? desde 2021 para cá. Uhum. Desde que essa gestão Eduardo Paes voltou, porque a gente tinha uma visão que a coisa estava meio largada, Uhum. né? Tava todo mundo fazendo o que queria. A gente tinha que instituir 3 de mil novo imóveis são muita coisa. 3 mil. 3 mil imóveis, Isso a gente está quase falando meio, de casas e até prédios, né? tudo. Quase meio bilhão de reais de prejuízo para a ilegalidade aqui, para quem estava construindo ilegal no Rio de Janeiro, principalmente o crime organizado. Isso não é pouca coisa. Nós estamos falando aqui de 3 anos dando esse tipo de prejuízo. É claro que se a gente não muda as regras e incentiva a pessoa correta, desburocratiza, a gente fica só enxugando gelo, né? Porque no final a gente vai ficar demolindo, quem fizer errado vai para baixo, vai ser demolido, mas ao mesmo tempo eu tenho que criar a condição para que quem quer fazer certo consiga estar certo, para que a gente tenha um ambiente mais formalizado e um ambiente, obviamente, mais sustentável. Nessa questão aí de criar oportunidades, entra o desafio da desburocratização, que é um desafio que você tem cumprido muito bem lá de destravar situações. Me fale um pouco desse desafio lá, o que tem avançado nessa questão dos licenciamentos, dessa facilidade maior que o cidadão de bem quer fazer, tocar as coisas do jeito aí da lei, né? Logo de largada, Mazine, a gente fez, por exemplo, o Licim, construído pelos servidores públicos da O secretaria, que é? tá? O Licim é o licenciamento integrado. Basicamente, essa integração desses dois licenciamentos como um processo único. E a gente também facilitou muito. 90% dos itens que eram avaliados pelos nossos técnicos passaram a ser responsabilidade do técnico privado que faz a sua declaração quando vem pedir uma licença urbanística, por exemplo. É o engenheiro, é o arquiteto que tem responsabilidade pelo projeto que está fazendo e que vem obter a licença. Então, 90% desses itens foram para autodeclaração. Isso facilitou muito o processo. A gente tirou várias documentações que a gente entendeu que não eram necessárias e focou a parte da prefeitura, naquele olhar da licença, naquilo que afeta o coletivo, naquilo que afeta o lado de fora, né? Que a gente está falando, por exemplo, mais da volumetria, por exemplo. O que a gente está falando? Quanto que você pode construir? Qual o tamanho do prédio? Quais são as suas limitações ali? Então, isso ainda fica com a prefeitura. A gente ganhou uma eficiência imensa nisso. O que isso significa na prática? Primeiro, quem está construindo pode, por exemplo, obter um financiamento ou um investimento, porque tem uma licença na mão que autoriza o seu projeto oficialmente. Isso ajuda muito na parte da segurança jurídica, principalmente no setor imobiliário, que é um setor que normalmente olha para o longo prazo. Né? Não é um setor tão rápido, não é um setor que simplesmente no dia seguinte abre ou fecha, ou começa ou termina o empreendimento. Então, normalmente, é um setor que olha para o longo prazo e precisa dessa estabilidade. Então, a gente dá essa estabilidade, a gente entendeu essa dinâmica de mercado e, obviamente, facilitou também nesses processos, principalmente declaratórios, nesse novo formulário. Fomos para o digital, até porque chegamos em 2021 na prefeitura e era papel, tudo em papel. Imagina só. Em pleno século XXI. Você tinha que ter um contrato para o carro levar uma pasta de uma mesa para uma outra mesa. Olha que loucura e que ineficiência isso. Então a gente empurrou para o digital, foi um esforço que a gente fez de gestão, deu super certo. É claro que no início você empurra e as pessoas demoram um tempo para se acostumar, mas eu acho que foi muito positivo. A gente agora está 100% digital, funcionando ali no digital. Na interface entre as secretarias. Não só entre secretarias, mas também entre os próprios servidores da própria secretaria. Exatamente. Né? Então, assim, vai além. Então, a gente tinha uma eficiência interna. Não precisa nem levantar da mesa para levar um papel na outra. Exatamente, que é uma coisa meio básica, né? As pessoas já fazem isso no seu dia a dia. Tá certo. Vamos falar então de revitalização do centro do Rio, da zona portuária, que passa pela sua secretaria também. Houve um boom depois que o prefeito Eduardo Paes, na outra gestão dele, anunciou a queda da perimetral, né? E aí veio o Porto Maravilha. Hoje tem vários pontos atrativos turísticos ali e tem também, isso acabou atraindo também as construtoras. Então houve aquele boom da Copa do Mundo,
das Olimpíadas, virou uma zona turística, né? A zona portuária virou um ponto turístico do Rio, mas também atraiu investimentos de atrativos turísticos. A roda gigante, o aquário, 2 museus, atraiu também o setor imobiliário. Como é que está isso? Aqui a gente também tinha um problema, Mazini. Regras, burocracias e procedimentos em relação ao centro da cidade. A gente tinha uma lei, basicamente determinava que no centro da cidade você, em grande parte dele, não podia ter residenciais. Quer dizer, você só basicamente podia construir atividades comerciais. A gente Ali na zona portuária. ali na zona portuária. É claro que a cidade. Na zona portuária, não. Na zona portuária até isso já tinha se mudado antes, mas especificamente no centro. Porque são dois assuntos próximos, mas não correlatos, mas nem tanto. Exatamente, porque você tem a questão do porto, você tem a questão do centro mesmo, né? No centro ali, a gente tinha essa questão. Com a pandemia, esse processo das pessoas quererem trabalhar e morar perto acelerou esse processo de transformação do centro e esvaziou muito o centro da cidade. Tudo bem que ele já vinha meio mal das pernas, né? Ele não estava tão bem. Na nossa opinião, mesmo com a revitalização, com o bondinho, com as calçadas na Rio Branco? E isso veio mesmo com a revitalização, porque na verdade, ao longo do tempo, as pessoas já estavam mudando as suas práticas. Assim, isso já estava acontecendo no mundo inteiro. Porque tem um negócio assim que é silencioso na cidade, que ninguém percebe, mas que toca muito a nossa vida, que se chama zoneamento urbano. Zoneamento urbano, para quem não conhece, é a forma que a regra te permite usar aquele lote, aquela terra. Isso é para a cidade inteira. Pra você ter uma ideia, nossa lei sobre isso é de 1970. Quer dizer, o mundo já mudou demais desde 1970 para cá, né? As pessoas estão aqui, estão assistindo televisão, mas estão mexendo no seu computador, estão mexendo no seu celular, estão mexendo nas coisas. A dinâmica é completamente distinta, mas as leis não acompanharam essa dinâmica. Foram sendo feitos coxas de retalho ali para justamente ajustar a legislação. E no centro precisava realmente desse incentivo. Então, quando o prefeito volta, também nos provoca e fala, cara, nós precisamos retomar essa agenda do centro, e aí muda-se completamente, a gente mudou, com a ajuda da Câmara dos Vereadores, completamente a legislação do centro, dando incentivo urbanístico, ou seja, dando potencial de construção, dando incentivo financeiro fiscal e permitindo você converter-se grande parte dos imóveis que estão no centro, se não todos os imóveis que estão no centro, em residenciais, para que a gente tenha cada vez mais pessoas morando no centro. Por uma outra visão, a cidade cresceu muito rápido para outras regiões que não tinham infraestrutura. Isso é um desafio para a prefeitura, porque a prefeitura tem que levar saneamento, tem que levar rua, tem que levar asfaltamento, tem que levar bairro Maravilha. Então a prefeitura está fazendo isso com o que já existe. Mas só que a gente não quer ter esse estresse da administração para o que ainda não existe e que a gente quer que isso que ainda não existe aconteça no centro da cidade. E o carioca quer morar no centro? Muita gente. A gente viu agora, por exemplo, alguns novos... Como é que estão os lançamentos lá? O primeiro lançamento agora, com base nesses incentivos mais recentes, na Rua Visconde, ali de Inhaúma, 95% das unidades foram vendidas em 6 horas. Quer dizer, em 6 horas. Dia, basicamente um dia, se vendeu todos os apartamentos. E aí no assunto correlato que a gente estava aqui do Porto, para você ter uma ideia, para você ver a demanda que tem para as pessoas ali, onde nós vamos fazer a primeira universidade do INPA, em parceria com o governo federal, que vai ter ali graduação com bolsa, que é o INPA é uma universidade de ponta, né? Que é um Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Vai ter matemática e tecnologia, física, ciência de dados e ciência da programação, com um lugar para startups, para empresas de tecnologia, junto com essa nova universidade que a gente ancorou a vinda de novas empresas de tecnologia para o Porto, abaixando o imposto também para 2%. Então as empresas passaram a procurar, estão agora querendo se mudar ali para o nosso Porto Maravilha, que é dentro do Porto Maravilha. É o Maravilha. Agora eu entendi o termo Maravilha, que a gente estava falando aqui no bastidor que era o Maravilha. E agora a gente vai ter 7 residenciais ali, mas com 16 mil novas pessoas. O residencial ali teve o primeiro vendeu em um mês 100%. Agora eu te pergunto, secretário, o perfil desses lançamentos, quando eu vejo no jornal, na TV, são prédios com lofts ou quarto-sala. Então é para o jovem estudante, jovem empreendedor, não é um prédio para a família inteira que tem carro. Às vezes é o jovem que vai andar de metrô ou bicicleta, é isso? Depende. Ou tem para a família inteira também? Tem de tudo ali. Eu acho que tem novos empreendimentos que estão pensando um pouco maiores, só que acho que eles estão mais perto ali da região, estão mais perto da região. Para ir a pé para trabalho. Ali da Praia do Flamengo, ali um pouco do Aterro, então esses projetos um pouco mais estão ali. Mais família, né? Família, mas também esse apartamento, você tem apartamento de 100 metros quadrados, com 3, 4 quartos, você tem apartamento de 50 metros quadrados, 80, você tem uma variedade de apartamentos que poderia ter uma família, por exemplo, pequena se mudando para lá. Mas é essencialmente com essa nova dinâmica que se estabeleceu. As pessoas querem oportunidade de trabalhar e de morar no mesmo bairro, próximos, sem ter que fazer grandes deslocamentos, porque isso ajuda e traz uma qualidade de vida para as pessoas, né? Esse tempo que você fica fora de casa se deslocando,
trajeto, ainda que o trânsito esteja bom, mas que seja longe para muitas pessoas, é um tempo de qualidade que você perde, é um tempo de dia a dia. Então as pessoas estão buscando isso. Não é só no Rio, tá? Isso é no mundo inteiro. E isso está passando por uma transformação. Então, Então o mercado reage à demanda. a gente pode esperar, então, para os próximos anos aí, a curto prazo, então, mais moradores no centro e na zona portuária. Sem dúvida. Na zona portuária a gente tem expectativa aí de 15 mil novas pessoas, como eu mencionei, né? São 7 residenciais, já começando aí nos próximos 2 anos. Os prédios já estão subindo, eles não estão só licenciados, eles já estão subindo. E no centro a gente já vê esses primeiros lançamentos aí, seria um sucesso, o que eu acredito vai animar ainda mais o mercado a fazer essa aposta. Porque no centro você tem a questão do retrofit, né? Quer dizer, Sim, é pegar um prédio que já existe de e quase mudar, 100 anos. pois é, e mudar a sua configuração para adaptá-lo por uma coisa nova, que é o que Uhum. chama de retrofit. Que tem muitas vezes um custo para você construir um pouquinho mais caro, Uhum. e por isso esses incentivos todos que a gente deu, para que o metro quadrado seja competitivo. Como a gente viu essa venda aí voar nesse começo, eu acredito que a demanda está respondendo muito bem. Tem a revitalização comercial do centro do Rio também. A Com questão do certeza. polo gastronômico. É isso. Onde Dentro, está? dentro desse contexto do Reviver Centro, a gente também precisava dar uma reanimada, principalmente na rua. Quando você tem um bairro muito vazio, você tem ruas muito vazias, você tem um pouco de sensação de insegurança. Uhum. Claro que a gente tem um desafio da população de rua, isso é um desafio. De novo, também não é só do Rio de Janeiro, São Paulo Sim. passa por isso, as grandes metrópoles mundiais estão passando pelo desafio Uhum. da população de rua, então isso às vezes traz uma certa insegurança para as pessoas ali, né? Isso está sendo tratado nesse momento, mas a gente também precisava reocupar com qualidade. Então, nas lojas ali de fachada, a gente abriu 2 editais para os donos das lojas, principalmente ali no centro financeiro, e também para projetos culturais, que a gente chamou de Rever Cultural. Então, nesse momento, nós temos 88 projetos habilitados e 39 lojas inscritas. Agora, esses projetos estão habilitados, vão buscar esses proprietários das lojas para que eles possam fazer o aluguel dessas lojas. E a prefeitura São vai lojas que ajudar estão estabelecimentos fechados. fechados e que estão voltados para a rua. Uhum. E que a prefeitura vai ajudar as atividades culturais para que a gente possa reocupar essas lojas com qualidade. E na Rua da Carioca, nós estamos fazendo ali o que a gente chamou de Rua da Cerveja. Nós estamos incentivando também a vinda dos cervejeiros artesanais para que a gente tenha um Boa. polo de cervejaria artesanal ali no centro, que as pessoas estejam ali na mesma rua concentradas. Aliás, é interessante porque a história da Rua da Carioca ela é ligada a um chafariz, né? As pessoas iam até o chafariz e enchiam a Pegar uma sua caneca água de água. ali na Praça Tiradentes. Então, a gente está trazendo o mesmo conceito, mas para cerveja, que as pessoas possam aproveitar ali, inclusive nos finais de semana. Cabe mais alguma novidade ali nesse roteiro maravilhoso que ficou desde as Olimpíadas, que é a Rio Branco renovada, revigorada, com calçadão, VLT, unida ao porto? Você pega assim, às vezes eu adoro fazer esse passeio com a minha filha, quando eu venho aqui, de pegar ali do Santos Dumont o VLT, passar Rio Branco, parar num café, continuar até a Praça Mauá, visitar os museus, quebrar para a esquerda, continuar do Boulevard ali, visitar o mar, o aquário, a roda gigante. O que mais pode aparecer aí? Eventos. A gente está trazendo muitos eventos para a região do Porto. A gente vai ter o G20, por exemplo, que é o encontro dos líderes mundiais que vai acontecer no Rio de Janeiro no ano que vem, a partir do mês de novembro. E esses líderes vão se reunir justamente ali no Aterro do Flamengo, ali no Porto, ali nos Nesse museus. circuito. Nesse circuito. Alguns outros eventos de tecnologia e inovação estão acontecendo ali também. Eventos do setor de energia estão acontecendo também ali naquela região. A gente está vendo alguns novos mercadinhos aparecerem também. As pessoas estão começando a abrir as suas atividades, estão começando a pensar bons projetos de shoppings, de ocupação de espaço. Então, assim, eu acho que o que as pessoas precisam sempre lembrar é que quando a gente faz essas mudanças de regra ou de incentivo, a coisa não acontece do dia para a noite. As grandes revitalizações das áreas urbanas no mundo inteiro, elas vão gradativamente acontecendo desde que a gente não deixe a peteca cair. Sim, Não sim. é uma coisa só do governo, O mais é uma coisa da importante é manter, sociedade. né? Além de lançar, é manter. E dar continuidade. Você vai ter, por exemplo, agora o Terminal Gentileza, que o prefeito Eduardo Paes ali vai fazer, o terminal que vai juntar o VLT com as novas malhas também do BRT, também com essas conexões com os aeroportos. O Terminal Gentileza vai ficar ali também na região do Porto, que vai ser esse grande ponto de modal ali de transporte para juntar com tudo isso que está acontecendo. Os aeroportos, a gente está fazendo essas conexões. A gente lutou muito agora, a nossa secretaria foi responsável por conceitualizar como é que seria essa recuperação do Galeão, né? A gente esteve à frente Vamos desses falar do Galeão. estudos. Foi muito importante. Quando a gente chega, o prefeito... Eu fui deputado estadual, né? Uhum. E eu, na verdade, ali desde 2018, na campanha, o Galeão já era um tema. Então, você vê, antes da pandemia. Quando eu fui eleito deputado em 2019, eu fiz parte da Comissão de Turismo e a gente começou a fazer audiências públicas e eu vi, olha, o que precisa ser feito do Galeão? São Paulo está baixando ICMS de querosene. O que está acontecendo? Porque o Rio baixou, mas não está voltando. E aí as empresas aéreas e também a própria concessionária na época, a Rio Galeão, trouxe o tema técnico. Disse o seguinte, olha,
O problema lá é que não tem voo para conectar. Se você não é um hub de conexão de voos locais para alimentar com passageiros os voos internacionais, você não consegue ter competitividade, você não fica atrativo para as companhias aéreas. Porque grande parte dos passageiros que vêm num avião precisam de voos de conexão. Nem sempre você para Tem que ali sair de naquele lá e vir para destino. Santos Dumont. É isso. Quem já teve a oportunidade de viajar e eventualmente já fez conexão, já parou em Guarulhos, por exemplo, nos últimos anos. Ah, tô indo viajar para sei lá onde, mas tem que parar num outro aeroporto para trocar de avião. É basicamente isso. Então, se você não tem um ponto de conexão, você não é competitivo. Isso vai ser resolvido? Agora está resolvido. O que aconteceu? Fizemos um super estudo na prefeitura, pautamos esse tema, chamamos outros atores, chamamos o governo do estado que se aliou a gente nessa briga, a Assembleia também, vários parlamentares, todo mundo se juntou para dizer, olha, se nós não tivermos um aeroporto internacional competitivo na porta de entrada do Brasil, que é o Rio de Janeiro, perde o país, perde o Rio de Janeiro e perde todo mundo. Está todo mundo perdendo, não está bom para ninguém. Então, levamos lá a nossa proposta de reorganização de voos e agora, finalmente, o governo federal chegou a essa diminuição aí para 6,5 milhões de passageiros no Santos Dumont para coordenar e reorganizar esses voos para o Galeão, para que a gente possa voltar a ter. E a gente viu isso agora acontecer. O Galeão já mais que dobrou em número de Sim, passageiros aí e oportunidades também de voo, inclusive para o exterior. se você for reparar outras cidades, outras capitais do Brasil e do mundo, os aeroportos são 30, 40 quilômetros de distância. O Galeão está praticamente dentro da cidade. Então, o desafio também é a mobilidade urbana. Às vezes a pessoa não quer pegar, prefere pagar um voo mais caro quando acha no Santos Dumont, porque não quer pegar uma linha vermelha engarrafada em horário de pico, né? Aí eu te pergunto, o projeto que está sendo ventilado aí, da barca, do catamarã, de um terminal da Ilha do Governador para o Flamengo, vai acontecer? Só fazer um comentário sobre a preferência do usuário, Mazini, Por que é favor. importante. Até porque eu acho que a gente estabeleceu um certo mito em relação a isso. Inclusive, a FEComércio fez uma pesquisa sobre isso, tá? Você mudaria o seu voo se fosse mais barato voar do Ah, Galeão? mas com certeza. 80% das pessoas disseram que sim, porque grande parte das pessoas, na verdade, ela escolhe o destino que ela vai. Uhum. Então, eu quero chegar em tal lugar. Muito bem colocado. No aeroporto de onde vai mais sair. barato. É, A exatamente. pessoa não escolhe o aeroporto que ela vai sair. É. Ela escolhe qual é o preço mais barato para onde ela quer chegar. Uhum. Né? Isso é o natural da pessoa. Uhum. É claro que quando a gente não está pagando necessariamente do nosso bolso, às vezes pode ser porque é um CNPJ pagando o nosso Uhum. voo, né? Seja a nossa empresa, seja um governo, a pessoa voando ali, essas pessoas às vezes têm uma certa flexibilidade maior, né? Quer dizer, ela se dá o luxo de fazer essa escolha. Mas o grosso das pessoas escolhe o destino e vê qual é o melhor custo-benefício para ela chegar naquele destino. Então, isso é importante, a gente criar essa oportunidade de custo-benefício. Em relação à distância do Galeão, ela é basicamente a mesma distância do Santos Dumont, exceto se você morar no aterro do Flamengo ou realmente estiver no centro da cidade, que o Santos Dumont, que é um aeroporto lindo, Depende de onde você sai da é um cidade, né? pulo. O Galeão, basicamente, você chega num tempo muito similar, tá? Para grande parte das pessoas. Tá. Outro assunto importante: o Galeão serve ao estado do Rio de Janeiro, não só à cidade do Rio de Janeiro. É o aeroporto do estado do Rio de Janeiro. Então, ele é muito próximo de outros lugares. Então, é fundamental que a gente realmente faça essa recuperação. As barcas vão sair, sim. A prefeitura agora está terminando seus estudos técnicos. Vai ter concessão. Vai fazer uma concessão dessa ligação das barcas, que vai ligar do aeroporto do Galeão, inclusive, para o aeroporto do Santos Dumont. Que a gente quer os dois aeroportos fortalecidos. Isso é para quando? Isso eu acredito que já para o ano que vem a gente deva colocar isso na rua, tá? Porque já está num estudo, já está numa fase avançada desses estudos. É claro que isso não se sustenta sozinho. A prefeitura, de certa maneira, vai ter que dar. Mas a prefeitura vai construir os terminais, é isso? Eu acho que isso deve estar no contrato de concessão. O que talvez a prefeitura tenha que fazer é, por um tempo, subsidiar. Mas isso ainda está em fase de estudo, isso não está ainda fechado. Certamente os nossos técnicos lá da CCPar que estão fazendo esses estudos é que vão dizer isso. Em todo esse processo da sua secretaria de trabalhar em diferentes frentes, o senhor citou a questão da legislação municipal, que é muito importante. Eu queria entrar um pouco nisso. Como é que está a interface da Secretaria e da Prefeitura com a Câmara de Vereadores? Justamente, os vereadores hoje do Rio, eles têm essa sensibilidade ou noção de que é preciso destravar e tem ajudado nos projetos de lei, nas leis que a Prefeitura tem mandado? Com certeza, Mazini. Acho que nunca foi tão boa essa relação e de parceria realmente para construir soluções para a cidade com a Câmara dos Vereadores. O plano diretor da cidade foi aprovado agora com novas regras urbanísticas, justamente em parceria com os vereadores. E várias outras legislações, o Reviver Centro, a Lei da Liberdade Econômica, várias outras legislações foram votadas e aprovadas e bem discutidas pela Câmara dos Vereadores, que tem esse olhar, sim, de construção e tem sido parceiro do Poder Executivo nessa construção. Há algum projeto de interesse da Prefeitura que ainda esteja avançando ou que está travado e vocês estão negociando isso, principalmente da sua secretaria? O que pode melhorar lá
que passa pela legislação municipal? O principal realmente era o plano diretor. Eu acho que exigiu muito da Câmara, exigiu também do Poder Executivo. Foram 2 anos de discussão, muitas, quase centenas aí de audiências públicas realizadas na cidade inteira, horas e horas de discussões de emendas, subemendas. Então, acho que isso foi o grosso, o mais pesado. Tem algumas operações que estão sendo discutidas, por exemplo, o estádio do Vasco, o estádio do Fluminense, algumas operações relacionadas, que a gente chama de operações urbanas, né, que elas dão potencial de construção em troca de um financiamento específico ali para determinados locais icônicos, para você construir um parque, por exemplo, em algum lugar da cidade. Então, tudo isso foi feito ao longo do tempo, tem muita experiência em fazer isso, principalmente o prefeito Eduardo Paes, para que a gente destrave bons investimentos para a cidade, mas com investimento privado. Então, isso aí também está sendo discutido, provavelmente será discutido algumas dessas ao longo do ano na Câmara. Então, tem muita agenda ainda para a gente discutir. É importante só citar a questão do Vasco, o estádio, o pessoal vai continuar operando o estádio ali de boa, o Vasco ainda continua com o seu estádio? Olha, eu sou rubro-negro, então eu confesso que eu não estou acompanhando tão de perto quanto o prefeito Eduardo Paes nesse quesito. Mas eu acredito que sim, assim, eu acho que é uma das tentativas também do prefeito de ajudar praticamente todos os clubes, né? Não só ele, o prefeito já se posicionou em relação ao estádio do Flamengo também, de ser favorável ao estádio do Flamengo. De ter um estádio na zona portuária, né? É esse projeto. Acho que o intuito do prefeito é ajudar todos os times cariocas, esse é o intuito. O secretário Everton Gomes do Trabalho esteve aqui no programa conosco e falou, trouxe dados curiosos. 14 mil empregos diretos envolvidos na questão do Galeão, na operação do Galeão, para ele voltando na operação normal dele de antes. E temos também na questão do estádio do Vasco, ele até citou nos bastidores para mim, que são 8 mil empregos diretos no entorno ali da barreira do Vasco, com as operações do São Januário. Então, há essa preocupação da prefeitura nisso, né? Como é que vocês estão vendo aí, a secretaria principalmente no seu setor, a questão do emprego e renda? Então, o raio-x você tem pra gente. Desde 2016, depois que o prefeito tinha saído, o Rio tinha 2 dígitos de desemprego. Figurava ali com 14, 15, 16% do número de desemprego. Caímos para 9,5%. Então, pela primeira vez desde 2016, a gente volta a ficar em 1 dígito em número de desemprego. Estamos crescendo a uma média aí até o ano que vem de 4% ao ano, que é uma média boa de crescimento, que obviamente se reflete na ponta, de novo, o que é isso? É emprego, é renda, é oportunidade para as pessoas que estão aqui. Então, os nossos números são bons. E, aliás, também tem que dizer, a inflação, principalmente aí para os serviços, principalmente para alimentos, no Rio de Janeiro é um pouquinho menor do que a inflação do Brasil. Então, nós temos números aí que estão refletindo toda essa política que a gente tem feito. Maravilha, infelizmente estamos chegando ao fim do programa. O senhor está no Líderes em Destaque, o senhor é um líder do Rio, uma honra tê-lo aqui, pela mensagem que o senhor passou. Uma expressão, uma palavra que o senhor resumiria de mensagem positiva para o carioca? Olha, eu acho que o carioca tem que acreditar no Rio. A gente mora aqui, a gente tem problema sim para resolver, é problema pra caramba. Quando a gente olha, a gente fala, caramba, tem muita coisa para ser feita, mas isso tem que ser um motivador para a gente resolver problema. Se a gente ficar só vivendo de problema, se a gente olhar só para o lado negativo da cidade do Rio de Janeiro, a verdade é que o nosso ciclo será sempre ruim. Nós vamos estar sempre falando só da coisa ruim. A coisa ruim existe, ela tem que ser resolvida. Mas a gente também tem que olhar de valorizar a coisa boa, saber que tem solução para grande parte dos nossos problemas, arregaçar a manga e começar a trabalhar. Isso é responsabilidade do poder público, mas isso é responsabilidade da sociedade também. Não só quando ela vota, não só quando ela se expressa, não só quando ela se une em torno de uma agenda, mas a sociedade tem que construir com o poder público. E aí, pessoal, faço um apelo também, vamos parar de vandalizar nossas praças, vamos parar de vandalizar nossos ônibus, vamos parar de vandalizar aquilo que é nosso, que sai do nosso bolso, que a gente paga, porque isso aí é um prejuízo coletivo para a gente está destruindo as coisas que são nossas da nossa cidade. Excelente recado, muito bem, Chicão Bulhões, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico do Rio de Janeiro, que deu uma aula de desburocratização aqui no programa de hoje. Torcemos para que o Rio seja cada vez mais digital também. Até o próximo Líderes em Destaque.